Eu fui criado numa família, terceira geração de evangélicos. E fui educado numa família que era profundamente anticatólica. Para nós, os católicos eram pessoas destinadas ao fogo eterno. Fui para o seminário estudar teologia e um dia nós viemos a Curitiba fazer uma campanha vocacional que visava despertar jovens para o ministério pastoral da Igreja Metodista. No domingo pela manhã, a Igreja Central de Curitiba, cheia, quando, para nossa surpresa, fomos invadidos por um grupo de mais ou menos 30 padrecos, seminaristas católicos, e nós ficamos assustados. O que esses padrecos vieram fazer aqui? E eles assistiram o culto, tranquilos, e quando terminou o culto, eles viraram-se para nós e disseram: nós viemos aqui convidá-los para um café hoje à tarde no nosso seminário. Nós não sabíamos o que dizer. Aceitamos o convite, e quando chegamos no seminário católico, estava preparada uma mesa fantástica. Fomos recebidos com uma cortesia extraordinária. Esse foi o meu primeiro contato com católicos romanos. Cheguei em casa, contei isso para os meus pais, para minha avó, e a minha avó disse: traidor. Vocês veem então como é que a minha trajetória foi bastante acidentada. Na faculdade de teologia, nós começamos a respirar os ares do Concílio Vaticano II. Quando o Papa João XXIII convocou o concílio, e nós metodistas tínhamos um compromisso ecumênico com os evangélicos. Mas quando o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II e começou a convidar evangélicos, inclusive, por incrível que pareça, para a maioria das pessoas, ele convidou um dos líderes mais importantes pentecostais do mundo para estar presente no Concílio Vaticano II, nós resolvemos então convidar alguns teólogos católicos para virem ao nosso seminário e conversar conosco sobre o catolicismo, o que estava acontecendo no catolicismo. Me formei em teologia e fui ser pastor no interior do estado do Rio. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Naquela época havia um curso de integralização para estudantes de teologia, e lá no município de Cabo Frio, eu, o padre católico e 2 pastores batistas resolvemos fazer o curso em Mogi das Cruzes, e nós pegávamos o nosso fusquinha e vínhamos de Cabo Frio a Mogi das Cruzes. Saímos de lá 10 horas da noite, chegamos 6 horas da manhã em Mogi das Cruzes para assistir às aulas, e vocês imaginaram, durante essa viagem toda, um padre católico, um pastor metodista e 2 pastores batistas, que coisa fantástica que aconteceu. Nesse processo, vim ser pastor em Niterói, e estava então o processo da formação do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. E o meu bispo me convidou então para ser assessor dele. E o meu bispo era um dos principais articuladores metodistas para a formação do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Notem bem, ainda era uma relação entre cristãos. Foi formado o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Eu fui eleito bispo alguns anos depois. E então, lá no Rio de Janeiro, onde eu fui bispo, eu construí uma grande amizade com os bispos católicos, Dom Mauro Morelli, Dom Adriano, Dom Clemente Snardi. E um dia,
eu sou telefonado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, que diz o seguinte: o Alto Comissariado das Nações Unidas, notem bem que isso ainda era durante o governo militar. O Alto Comissariado das Nações Unidas aqui no Brasil conseguiu do governo brasileiro autorização para formar um grupo de assistência a exilados políticos do Chile e da Argentina, que viviam debaixo de uma terrível repressão pelos ditadores militares desses dois países. E nós entramos em contato com o cardeal Dom Eugênio Salles, pedindo apoio ao Dom Eugênio Salles. E Dom Eugênio Salles disse: eu estou disposto a apoiar essa iniciativa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, desde que a Igreja Metodista entre junto. E então, a Igreja Metodista e a Igreja Católica no Rio de Janeiro, através da Caritas, prestou assistência a refugiados políticos do Chile e da Argentina. Mas eu disse pouco a Dom Anuar que, quando eu era bispo no Rio de Janeiro, aconteceu a conferência de Puebla, do episcopado latino-americano, e eu recebi um convite do Papa João Paulo II, que foi quem dirigiu a conferência de Puebla, para que representasse os metodistas nessa conferência. E durante aquele conclave, o tempo todo eu participei, não somente das plenárias, mas também das comissões. Tempos depois eu fui eleito membro do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas é uma organização formada por igrejas evangélicas, igrejas ortodoxas e igrejas pentecostais. E o Conselho Mundial de Igrejas, que era em princípio uma organização só de cristãos, os católicos, quando o Conselho Mundial de Igrejas foi organizado em 1948, os católicos ainda não tinham aderido ao movimento ecumênico. Isso vai acontecer com o Vaticano II. Mas quando eu fui membro do Conselho, do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas, a Igreja Católica já fazia parte de uma das comissões. Então isso começou a estreitar os relacionamentos, e no Conselho Mundial de Igrejas eu entrei em contato com uma pessoa que veio ser grande amigo meu, o pastor Wesley Ariaraja, de Sri Lanka, um dos grandes teólogos ecumênicos, e que dirigia o programa de diálogo interreligioso. A primeira vez que eu entrei em contato com muçulmanos foi na Inglaterra, numa viagem que eu fiz. E eu fui então a uma mesquita. Fui juntamente com outros membros do grupo, e nós passamos um dia na mesquita, conversando com o imã, trabalhando com ele. Essas questões que muitas vezes nos causam, tanto dificuldade, mas a gente conversando foi compreendendo certos aspectos que a gente desconhecia. Passado alguns anos, conforme o pastor Steve falou, eu fui fazer pós-graduação nos Estados Unidos. E esse senhor, Wesley Ariaraja, nessa ocasião já era professor na universidade que eu fui fazer doutorado. E ele deu um curso chamado Teologia das Religiões. E como parte do curso, nós tivemos que visitar sinagogas, mesquitas, templos sikhs, e conviver com as pessoas. A primeira vez que eu fui a um templo hindu, eu fiquei estupefato, porque no templo hindu, ao mesmo tempo, acontece 1001 coisas ao mesmo tempo. Quando eu fui a um templo sikh, eu descobri que os sikhs são uma espécie de protestante, porque tem um livro enorme, cantam,
pregam, eu digo, parece que eu estou numa igreja evangélica, mas são Sikhs. O que mais me surpreendeu nessas visitas que nós fizemos é que nós fomos acolhidos, fomos recebidos. Conforme o pastor Steve falou, eu sou ligado a uma organização chamada Koinonia. Koinonia é parte de um grupo de evangélicos que lá nos anos 60, depois nos anos 70, formaram uma organização comprometida com a causa ecumênica, mas não só o ecumenismo religioso, mas o ecumenismo também social. E essa organização, anos mais tarde, então, que se chamava Centro Ecumênico de Documentação e Informação, se transformou em Koinonia. E hoje nós temos 3 escritórios, um no Rio de Janeiro, um em Salvador e outro em São Paulo. E uma das linhas de ação mais importante que nós temos nessa organização é o trabalho de apoio aos terreiros de candomblé na cidade de Salvador, no Recôncavo Baiano e também no sul da Bahia. Qual é a nossa tarefa? É ajudar os terreiros de candomblé a conseguir a legalização dos seus terrenos, porque é fundamental, porque é exatamente na propriedade do terreiro do candomblé, onde está plantado o axé, que é o grande problema das imobiliárias hoje. E foi aí que eu conheci Mãe Estela, uma mulher extraordinária. E hoje, então, Koinonia, nós vamos completar 25 anos, segunda-feira eu estou indo para Salvador, e nós vamos celebrar os 25 anos em Salvador, lá em Salvador, exatamente por causa do nosso compromisso com os terreiros de candomblé. Mas eu moro em São Bernardo do Campo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, depois que terminei meu doutorado, eu fui ensinar na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, da Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo é uma comunidade onde a presença de muçulmanos é bastante expressiva. Hoje, quem vive em São Bernardo do Campo não tem como ignorar a presença da comunidade muçulmana. E o imã da mesquita principal tem sido convidado para dar aulas no nosso curso de pós-graduação. Eu tenho que confessar aqui, o meu contato com a comunidade judaica no Rio de Janeiro foi bastante expressivo, mas não da mesma qualidade como eu tive com esses outros grupos. Com o Bahá'í não tive nenhum contato. Tenho que confessar que ignoro muita coisa. E vocês sabem de uma coisa? A intolerância é filho da ignorância. Vou repetir. A intolerância está ligada diretamente à ignorância. Hoje, quando a gente estava... Antes de nós virmos para cá, nós fomos na Praça da Catedral. E foi lá inaugurado, o Dado da Paz. E uma das faces do dado diz assim: escutar o outro. Eu aprendi que o preconceito só desaparece quando a gente escuta o outro. As diferenças que nós temos do relacionamento humano, pessoal e comunitário, com o eterno, com o absoluto, com o divino. Há diversas e distintas maneiras de nós entrarmos em contato e em comunhão com o eterno. E nós temos que respeitar uns aos outros.
Isso não significa que eu concordo com todos os ensinos dos irmãos e das irmãs que estão aqui. A gente tem até que reconhecer que há diferenças. Mas ao reconhecer a diferença, eu reconheço a diferença num estado de amor, de generosidade, de acolhimento. A minha experiência pessoal que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é essa, é que a ignorância produz a intolerância, e a intolerância produz a violência, e aí a paz vai para o vinagre. Então o que nós temos que fazer é nos conhecer melhor, é conversar mais. Eu creio que é importantíssimo um esforço extraordinário que o Vaticano está fazendo de diálogo interreligioso. As comissões de diálogo ecumênico entre as diversas igrejas promovidas pelo Vaticano, Dona Noir, eu creio que o senhor tem conhecimento, é um trabalho extraordinário. Nós nos conhecendo mutuamente. Quando nós nos conhecemos mutuamente, nós vamos descobrindo que muitos dos preconceitos que nós temos, são preconceitos que não têm fundamento, que não têm base, e que devem ser repudiados, e que devem ser completamente eliminados da nossa convivência. Então é preciso que o diálogo interreligioso produza conhecimento mútuo. E meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, isso tem que começar na comunidade local. As nossas comunidades estão cercadas de diversas religiões. Então as nossas paróquias, as nossas igrejas locais, os nossos centros de candomblé, os nossos centros de umbanda, as sinagogas, têm que promover encontros. E um encontro fantástico é quando tem comida. Quando eu fui no Templo Sikh, teve a liturgia, a gente acompanhou aquilo tudo. No final teve uma senhora ceia. E nós fomos acolhidos e participamos daquela ceia. E não era uma ceia comum, era uma ceia religiosa. Era uma ceia religiosa. Em torno da mesa a gente conversa e a gente vai se conhecendo melhor. Então o desafio que eu faço, é que vocês comecem a conversar mais, conhecendo uns aos outros, chamando uns aos outros, dizendo assim: o que você pensa disso? E ouvir o outro, escutar o outro. Esse pessoal que está aqui é tudo liderança, mas vocês que estão aí são um povão. E essa coisa só vai para frente se vocês estiverem envolvidos nisso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Diálogo no interreligioso não é uma questão só da liderança que está aqui, não. Esse pessoal aqui é tudo iluminado. Mas a luz mais importante vem de vocês. Sabe por quê? Vocês estão dia a dia ao lado um dos outros. Na vizinhança, no trabalho, na escola, no consultório. É lá que a gente tem que descobrir que o preconceito muitas vezes afasta o outro. Para terminar, vocês aqui em Maringá têm uma oportunidade ímpar. Eu diria o seguinte, que o Eterno deu a vocês a oportunidade de dar a esse Brasil um testemunho do que é possível quando a gente quer conviver em paz e em amor. Vocês estão de parabéns. Que Deus, agora falando da minha perspectiva de cristão, que Deus possa abençoar o trabalho de vocês todos. A irmã aqui falou ururum, É muito interessante, sabe de uma coisa?
Quando os evangélicos vão à Nigéria e pegam a Bíblia escrita em Yorubá, Deus é o Lorum. Então, o Deus que a gente diz Deus Javé é o Lorum, é traduzido como Lorum. Então, independentemente disso, vamos conversar, vamos estar juntos, vamos compartilhar. Isso vai ajudar a superar a ignorância. Superando a ignorância, a gente diminui a intolerância. Diminuindo a intolerância, a gente diminui a violência e aumenta a paz. Que Deus abençoe vocês.